Muita paz para todos e para todas que nos escuta. Deus abençoe a sua vida, derramando paz, saúde e tudo de bom. Que Deus venha proteger todos vocês que me escutam, proteger a sua família, livrar de todo mal, não é verdade? Vivemos um tempo muito difícil, caótico, catastrófico, com tanta doença, enfermidades, muitos crimes, muitos desacertos, muitas injustiças, muitas coisas erradas têm destruído a vida das pessoas. Eu estava orientando algumas pessoas hoje que me assiste, me acompanha. Eu estava deixando um alerta para elas, principalmente você que congrega, vai numa instituição, vai numa denominação. Eu estava comentando isso serve principalmente para os pastores, os pregadores que estão na frente de um trabalho, coloca ali no mural da igreja, né? Quem dizimou, quem não dizimou, quanto você dizimou, quanto você não dizimou, principalmente para esses que procura dominar, às vezes, as ovelhas, as pessoas, mas nunca procura saber como é que elas estão, né? Tem muitos lugares por aí que no mês que a pessoa não dizimou, o pastor coloca no mural. O pastor está ali para orientar, o pastor está ali para disciplinar, exortar, repreender quando for preciso, mas para dar amor, carinho e falar a verdade. A melhor maneira de dar carinho, de dar amor, é falando a verdade, embora muitas das vezes possa doer no coração das pessoas, na mente. Aparentemente as pessoas podem ficar chateadas, mas vai ajudar elas. Essa é a verdade. O fato que aconteceu, né, com a Natane Alves, né, lá do interior, eu acho que é do Ceará, Pernambuco, acho que é do Ceará, né? Numa cidade, no Ceará, chamada Quixeramobim, uma cidade do interior do Ceará. Essa jovem que, quando saiu do culto, infelizmente ela se deparou com um sequestro, né? E aí eu estava falando para as pessoas que o pastor tem que saber como estão essas pessoas. Muitas das vezes as pessoas vão no culto, vai muito tarde, um culto 7h30, e às vezes quando sai 7h30 da noite, vai até 10 horas, 10h30, e às vezes as pessoas, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem uma moto, e alguns vai a pé, né? E exatamente o que aconteceu com a Natane. Infelizmente, essa moça de 20 anos perdeu a vida, né? Em Quixeramobim, uma jovem universitária de 20 anos. Segundo eu fui apurar, né? Que ela foi na saída da igreja. Então nem todo mundo tem um carro, para se locomover de casa para a igreja, da igreja para casa. E isso é uma coisa que os pastores que estão na frente do trabalho, né, cuidando das ovelhas, tem que saber isso também, né? Não tem que estar preocupado apenas com a manutenção financeira das pessoas. Isso é fundamental, porque é bíblico, né? As ovelhas produzem para manter um pastor. Isso é bíblico. E o pastor tem que estar ajudando, orientando as ovelhas. Então o pastor tem que procurar saber quem tem carro, quem não tem, quem tem uma moto, quem não tem. Não porque ele tem que saber
da vida dos outros. Até porque se o membro tem um carro, uma moto, isso é uma coisa privada do membro. Mas ele tem que saber se os membros têm um carro, têm uma moto, porque muitas pessoas vão para casa muito tarde e às vezes se depara com marginais, com pessoas nas ruas, é ou não é? Principalmente aquelas pessoas que vai para vigília, né? Vai para vigília e sai de madrugada. O pastor tem que procurar saber, porque quando ele coloca lá no mural da igreja o nome dos dizimistas, dos ofertantes, quem ofertou, quem não ofertou, quem não dizimou, ele está ali, né, para disciplinar. Também ele tem que estar ali, meus irmãos, para conduzir as pessoas. Tudo bem, nem todas as igrejas têm condições de ter um ônibus para levar as pessoas em casa, mas tem que procurar ajudar as pessoas, as ovelhas, de uma forma possível, né? Porque o que aconteceu com essa moça em Quixeramobim, ela tinha saído da igreja. Talvez se ela tivesse uma ajuda de alguém para lhe deixar em casa, né? De preferência uma mulher que tivesse carro para levar essa jovem em casa. A gente não sabe as condições dessa moça, né? Então, repito, o pastor tem que saber o estado, as condições das suas ovelhas. Quando eu digo suas ovelhas, irmãos, não estou dizendo que as ovelhas são do pastor, né? Mas o pastor, ele toma de conta de um trabalho missionário, ele tem que procurar fazer o máximo por essas ovelhas. Por exemplo, o pastor de ovelha mesmo, no passado, o pastor de ovelha. Você pode ler na Bíblia que Davi matou um leão, um urso, né, para defender suas ovelhas. Isso é exemplo de um bom pastor. Isso é um exemplo de um verdadeiro pastor. E hoje, quem prega o evangelho também tem que enfrentar os ursos, os leões, espiritualmente falando, que são os demônios, né? Que muitas das vezes vêm arrebatar as ovelhas, que são as pessoas. O pastor tem que estar ali na frente, né? É como diz a palavra de Deus da João, né? Que o mercenário, quando vê o lobo vir, ele foge, ele se acovarda, né? Ou seja, o mercenário é aquele que prega apenas interessado em alguma coisa. E o lobo, né? A palavra de Deus diz que o mercenário foge quando o lobo vem. O lobo é Satanás, é os demônios. E muitos pregadores deixam as ovelhas sozinhas, quando vem o inimigo querer vir tragar, destruir, aniquilar, né? Quando vê o predador vir atrás da presa, muitos fogem. A Bíblia diz que Davi matou um urso e um leão por amor às suas ovelhas. Isso nós podemos puxar no lado espiritual, né? Então o pastor tem que lutar, brigar pelas ovelhas. Não brigar, gente, com ignorância, não é isso. Brigar é lutar pelas ovelhas, orientar. E a melhor forma de você orientar é ajudar as tuas ovelhas. Não é nem você ficar orando o tempo todo por elas, como você vê muitos oradores por aí, né? Você tem que orar pelo povo e ensinar ela a depender de Deus. Ensinar ela o caminho certo e o caminho errado. O caminho certo para ela seguir e o caminho errado para ela não ir por lá. Essa é a verdade. Então, eu quero deixar aqui o meu sentimento para a família da Natane, né? Natane Alves, do interior do Ceará. Gente, é muito triste, né? Então o pastor tem que estar ali para cuidar das ovelhas. Cuidar. Assim como as ovelhas cuidam do pastor, o pastor tem que cuidar das ovelhas. Aqui fica meus sentimentos, né? Para a família dessa menina. Gente, isso aí para quem tem um coração fraco, os familiares vai começar até a falar,
das igrejas. Tem até uns que dizem assim, não, eu fico em casa, eu não saio, não vou para lugar nenhum. Também isso é desculpa. Tem uns que usam esse acontecimento para não ir na igreja, né? Mas vai num bar, vai numa boate. Então não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Outra coisa, os bens, ou seja, oferta, dízimo da igreja, meus irmãos, é para manter a igreja local. É para manter a igreja local, como Paulo fazia. Paulo ia pregar nos Coríntios, ele não pregava a oferta lá e levava para onde ele ia, não. Ficava na igreja de Coríntios. E aí o pastor responsável da igreja de Coríntios ajudava Paulo a voltar para a sua casa e para outra cidade. Ele pregava em Coríntios, recebia a oferta ficava ali. Ia para Efésios, pregava lá, a oferta ficava ali. Só que o pastor ajudava Paulo, né? Ele ia para Filipe ou Filipenses, para as igrejas locais, aquelas ofertas ficavam lá. Ele não levava como a gente vê nos dias de hoje, né? É para ajudar a igreja local e não para sair ajudando a igreja pelo mundo afora, não. Cada igreja mantém a sua região, a sua localidade. Isso é bíblico, gente. Isso, para quem estuda a Bíblia, vai entender isso. Não tem que estar mandando o pregador daqui de Brasília mandar para a ajuda que o povo luta aqui em Brasília para outros estados, Ceará, Pernambuco. Não, cada estado tem que se manter. Isso é bíblico. Como a igreja de Filipenses, de Efésios, de Coríntios, né? Gálatas. Essas pessoas, elas mantinham a sua igreja local. Cada igreja, gente, devia ter um ônibus, né? Um ônibus. Lógico que uma igreja nova é muito difícil. Mas a igreja é pequena. Mas o responsável tem que saber como está as ovelhas, para não acontecer esses acontecimentos, gente, que aconteceu com a Natane Alves, de 20 anos, no interior do Ceará. Gente, é muito triste. Meus sentimentos, e que Deus abençoe a todos, protegendo de todo mal. Que aonde chegar essa mensagem, que chegue proteção de Deus, que chegue livramento de Deus, no nome do Senhor Jesus. Meus pêsames, meus sentimentos para toda a família dessa moça, da Natane Alves. Gente, essa família deve estar chocada, abalada. Essa é a verdade. Eu nem coloquei foto aqui, apenas o símbolo do luto, porque, gente, não é fácil. Deus abençoe. Pastor, cuide das suas ovelhas, se preocupe com elas. Esse é o dever do verdadeiro pastor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça de Cristo Jesus.